Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais em uma videoaula, né? Uma aula não presencial, mais uma, segunda na verdade, para os meus alunos do primeiro ano, né? Sejam bem-vindos ao canal, ao vídeo. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre práticas corporais e as esportivizações, né? As práticas que foram esportivizadas, né? Mas antes disso, pessoal, a gente tem que saber o seguinte. Primeira coisa, as práticas corporais, elas, né? Não é algo que surgiu do hoje, da atualidade. São ações realizadas pelo corpo humano desde os primórdios da humanidade. Ok? Acompanhe a história da humanidade. Então, como a gente observa aqui nessa figura, nesse retrato, aqui, a gente vê na pintura figuras de hominídeos caçando, né? Com material rústico, né? Isso retomando o processo, né? Relembrando o processo de que as práticas corporais iniciais eram realizadas para manutenção básica da vida, né? Para caça, né? De onde eles obtinham a alimentação deles, para a luta, né? Como uma forma de defesa contra inimigos, com um clã de inimigo, defender sua tribo, defender seu grupo social, ou então até mesmo defender dos predadores, né? Então, assim, eu não estou dizendo que não existiu ludicidade, né, nesse período. Eu estou dizendo que o foco maior era justamente a manutenção da vida, a manutenção básica da vida. Veja só, decorem aí e depois anotem seus cadernos. Ludicidade. Ludicidade é o ato de obter prazer, a ação de obter prazer, satisfação por algo que é realizado pelo ser humano. Pode ser um jogo, uma brincadeira, uma prática corporal que vai trazer uma satisfação, algo que não é obrigatório, algo que não é cansativo, é algo que traga prazer para o ser humano, para o corpo humano. Então, o desenvolvimento lúdico do ser humano, ele passa pela esfera de obtenção de prazer, né? Da obtenção da satisfação, falando assim melhor. Mas veja só, aí eu vou colocar aqui outro. A gente sabe que isso aqui é nos primórdios, lá atrás, os primeiros homens, né? Que deu origem à nossa espécie atual. Mas depois as coisas vieram se modificando. O correr, né? O saltar, o nadar, o lançar, né? Então, tudo isso veio se modificando e até temos práticas corporais muito antigas que foram esportivizadas, como o atletismo, né? Como as lutas. Então, são práticas corporais que foram transformadas, foram esportivizadas, e eu vou explicar o que significa esportivização. E essas práticas corporais esportivizadas não são também de hoje não. Por exemplo, a corrida, que virou o atletismo, não só corrida, como corrida, arremesso de peso, dardo, salto com vara. Essas práticas corporais que já existiam, né, elas foram já lá esportivizadas lá atrás, né, lá milhares de anos atrás. Só que lá na Grécia, em Roma, se a gente for uma área até antigo, na era dos deuses, né, da Grécia, né, Zeus, em homenagem a Zeus, né, Deus do Olimpo e tal. E aí vai. Só que a gente vai ver também que o processo de esportivização das práticas corporais continua. Até na atualidade, até hoje, né? Eu vou dar exemplos aqui a vocês de como acontece isso. Mas, professor Anderson, o que é esportivização de uma prática corporal? A esportivização de uma prática corporal é pegar uma prática corporal bruta, né? Uma prática corporal ainda básica, e começar a fazer, a transformar, a evoluir, né? A evoluir, ok? Então a gente evoluir para o quê, professor? Para formas mais atraentes que atendem ao mercado, à indústria, que renda financeiramente alguma coisa. Ok, pessoal? Então, decore isso aí. Prática corporal normal, ela se esportiviza para sobreviver. E aí
como é que sobrevive no mercado hoje? Dando lucro. Pela indústria do esporte, a indústria que traz lucro, ok? Então a gente vai ver aqui, pessoal, como eu vou citar aqui, o que é preciso, então, o que precisa para esportivizar práticas corporais? Olha aqui, pessoal, vamos focar aqui, aí. Criar regras padronizadas é o primeiro fundamento. Para você esportivizar uma prática corporal, tem que ser criada regras específicas, padronizadas, que eu conheça tanto aqui em Aracaju, como em Nossa Senhora da Glória, como em Poço Redondo, como na China, como no Japão, enfim, nos Estados Unidos. São regras padronizadas que eu tenho que estabelecer. Porque senão não vai atender, o mercado não vai atender o tempo atual, então ela vai desaparecer. Tá ok? O segundo ponto é organizar um campeonato e regulamento de competição. Práticas corporais que se transformam, que se esportivizam, elas tendem a atrair público. Então, você tem que organizar um campeonato, né? Tem que organizar uma competição. Claro que isso não é o professor Anderson que vai fazer e vai esportivizar, porque eu fiz um campeonato de X práticas corporais, eu estou inventando um esporte. Não é bem assim. Demanda um tempo, demanda uma aceitação do público, do mercado, ok? Mas o primeiro passo é começar a organizar campeonatos e um regulamento que legitime a competição. Tudo bem até aí? Vão anotando aí, ok, pessoal? Outra coisa é realizar um torneio, formação de equipes, treinamento técnico e tático, equipe de arbitragem, ou seja, é você montar todo um aparato, todo um arcabouço, toda uma estrutura que legitime aquela prática corporal, que dê solidez, que deixe ela sólida, fixa, né, no mercado. E aí você começa a ter um processo de esportivização dessa prática corporal que vai se fundamentar, vai ganhar legitimidade. Ok, pessoal? Olha só. E por último, definir formas de pontuação e estabelecimento de recordes, né? Veja só, uma coisa interessante que nas Olimpíadas sempre tem... Qual é o alvo da Olimpíada? Eu quero ser campeão olímpico. Mas não é só isso. Eu quero ser campeão olímpico e atingir o recorde. O que é atingir o recorde? É ser o melhor da atualidade. É obter o melhor tempo, é obter a melhor marca, enfim, a melhor pontuação. Então, isso é importante para legitimar uma prática corporal como esportivizada. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo aqui de processos de práticas corporais que já foram esportivizadas. Como eu já falei a você, atletismo já foi, só que há milhares de anos atrás, né? E práticas corporais que estão em processo olha só, processo de evolução para as práticas corporais, de transformação. Veja só, um exemplo bom para falar sobre isso olha cá, ginástica artística. Ginástica artística hoje, no mundo todo, ela é conhecida. O mundo todo conhece a ginástica artística. Mas ela foi esportivizada, com elementos de dança, balé, né? Elementos da ginástica olímpica, ok? Que hoje se chama ginástica artística, né? Então, ela veio por um processo de esportivização que a legitimasse. E quem foi que reconheceu isso? Os campeonatos mundiais, a federação, ela se organizar como federação, aí posteriormente, por último, enfim, participar dos Jogos Olímpicos e aí solidificar como prática corporal estabelecida, que não se acaba mais, ok? Mas quais são os elementos que eu posso encontrar nas ginásticas artísticas? É isso que vocês vão me dizer na tarefa, ok? Mas já depois eu passo para vocês, ok? O judô é outra prática corporal que foi esportivizada, né? Hoje temos nos Jogos Olímpicos, temos campeonato mundial, temos federação, né? Temos toda a regulamentação do judô, mas o judô foi uma prática
lá feita por Jigoro Kano, na época que foi o fundador do judô, que era um movimento, mais um movimento de caráter conhecimento pessoal, de elevação espiritual, enfim. E depois começou a ter caráter de luta, né, de proteção, e depois esportivizando com criação de pontos para pontuar os atletas, e aí vai. Muito interessante a história do judô, viu? É show de bola. Ó, agora temos duas coisas mais recentes. A peteca e a dança de salão. A dança de salão, na verdade, é a dança do casal, né? A prática corporal dança. Só que para ela se legitimar, hoje na atualidade começa a ter campeonatos, regras, pontuação, e aí vai dando mais popularidade a essa prática corporal e legitimando na sociedade. Assim como a peteca, um simples jogo de uma peteca, do objeto chamado peteca, ser batido e rebatido. Hoje eles estão se organizando campeonatos, regras e tal, para legitimar isso. Para legitimar a peteca como uma futura prática corporal, quem sabe olímpica, assim como a dança de salão, quem sabe olímpica, né? Quem sabe um campeonato mundial da peteca. Não sei se eu sei, não tem como a dança já existe. Posso depois até procurar. Mas pelo menos na questão de Olimpíadas ainda não existe. Tudo bem até aí? E temos um outro muito bacana, que é o parkour. O parkour, né, foi um movimento, né, veja só como ele é um movimento de pular, saltar obstáculos, né? E quanto mais obstáculo, o mais difícil o obstáculo for, melhor para essa prática corporal que está em processo atual de esportivização. Daqui a pouco está tendo campeonatos, tem campeonato, daqui a pouco eu não duvido muito não chegar nos Jogos Olímpicos, tem campeonato mundial de parkour, né? Porque são práticas corporais que têm a tendência de ganhar público, ganhar notoriedade, de ganhar, poderia dizer, ganhar projeção mundial, né? Já tem uma projeção boa no mundo, mas claro que ainda precisa se expandir mais. Mas eu peguei esse exemplo do parkour porque ele é um exemplo fabuloso sobre a esportivização de uma prática corporal. Pessoal, basicamente era isso que eu queria falar para vocês, né? Então assim, presta atenção. O que eu quero de atividade para vocês me passarem aqui no nosso canal, nosso vídeo. Vocês vão ter que postar aí embaixo, ok? Por exemplo, eu quero saber sobre o parkour, quais são os elementos básicos que tem no parkour. Hoje que está virando um esporte, que é um esporte, mas um esporte baseado em quê? Qual é o elemento básico da prática corporal que o parkour é? Eu vou dar um exemplo, ok? Por exemplo, o atletismo na parte de 100 metros raso. Qual é o elemento básico? Correr. Não é isso? É. O salto com vara. Qual é o elemento básico? O salto. Beleza? E o parkour? Qual é o elemento básico? Pela imagem aqui, vocês acham que qual é o elemento básico, qual é a prática corporal básica que gerou hoje esse fenômeno, está virando esse fenômeno mundial que é o parkour? Então, a primeira pergunta é essa. Segunda, dança de salão. Qual é o elemento básico que deu origem... Chega a ser até engraçado. Dança de salão. Dança de salão. Qual é o elemento básico que deu origem à dança de salão? Tá na cara, pessoal. Então responda aí embaixo, o que eu quero saber. Aqui, eu quero saber ginástica artística. No caso, ginástica rítmica. Até aqui o nome tá errado, porque não é ginástica artística. A ginástica artística é o que tem saltos de grande amplitude, né, tal. Aqui é o mais ginástica rítmica, aqui é o elemento de dança, que acabei já falando já. Mas fora esse elemento de dança, o que é que tem mais de prática corporal na ginástica rítmica? O que é que tem mais? Fora a dança. Vocês pensem um pouquinho, ou pesquisem, vejam vídeos na internet. O que é que as meninas fazem muito lá na ginástica artística? Quais são os elementos que elas trabalham muito? Ok? Judô. Judô, ele se origina de uma... Eu quero saber da onde ele se origina.
ok? Qual é o elemento básico, a prática corporal básica que gerou o judô, né? Assim como que gerou a capoeira, assim como gerou o karatê, assim como gerou o jiu-jitsu. Todas as quatro uma coisa comum, que é o que? Você vai me responder aí embaixo, ok? E por último, a peteca. Peteca, eu falei, de um lado para outro. O que é que eu faço? Elemento básico. É o que? De um lado para outro. Então, vocês vão me responder isso aí, aqui embaixo, nos comentários, e eu aguardo, ok? Será respondido. Fiquem com Deus, estudem, e até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal!